Conselheiros Ivan Leles Bonilha, José Durval Matos do Amaral, Fábio de Souza Camargo, Ives Teatro Linhares, Maurício Riquelme de Médio Silva, Augustinho Zucchi e os conselheiros substitutos Tiago Barbosa Cordeiro, Tiago Álvares Pedroso, Lívio Solteiro Costa e José Maurício de Andrade Neto, bem como a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Valéria Borba. Declaro aberta a quarta sessão ordinária do Tribunal Pleno de 2024. Ausente os conselheiros substitutos Cláudio Augusto Cânia, Sérgio Valadares Fonseca e Muriel Rei por motivos justificados. Submeto a ata da sessão ordinária número 3 de 7 de fevereiro de 2024 para homologação. Está em discussão. Homologado. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 436 e para a devolução e inclusão em mesa dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 e o artigo 522, todos do regimento interno. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para fazer a devolução ao conselheiro Fábio Camargo, protocolo 40.52.99/23. E ao conselheiro Maurício Requião, protocolo 616582/21. Obrigado. Feitas as anotações, conselheiro Fábio. Obrigado, senhor presidente. Solicitar a inclusão em mesa do processo 593-7424, trata de requerimento de membro desse tribunal. Também processo 501-2724, uma certidão liberatória formulada pelo município de Piém. E o processo 854-0024, também um pedido de certidão liberatória formulada pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Centro-Sul Paraná. Obrigado. Presidência das Excelências, conselheiro Augustinho Zucchi. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar a devolução do processo 475574/18, relatoria do eminente conselheiro Ivan Bonilha. Obrigado. Continuaria a palavra. Presidente, Conselheiro Maurício Riquelme, te pediu já, conselheiro Maurício. Conselheiro Maurício. inicialmente solicitar a inclusão em mesa do processo 828870 de 23, que se trata de uma certidão liberatória, e do processo 6569224, que é um processo de membro da Casa. Senhor presidente, além disso, Você tem a palavra. gostaria de aproveitar o uso da palavra e fazer brevemente um registro com muita tristeza da perda na semana passada de um grande homem do nosso Paraná, um grande político paranaense, Dr. Nivaldo Krieger, com quem eu tive o privilégio de conviver em inúmeros momentos da minha trajetória, particularmente na vida pública. Dr. Nivaldo era uma pessoa de uma personalidade extremamente forte, viva, de uma inteligência aguda, brilhante, um orador dos melhores. E teve também ele uma carreira política muito extensa e muito produtiva no nosso Paraná. Ele foi vereador em Guarapuava por mais de uma legislatura. Se elegeu também em Guarapuava por três vezes prefeito de Guarapuava. Ele elegeu-se prefeito pela primeira vez logo após o golpe cívico-militar de 64. E quando houve a divisão dos partidos, ele foi um dos poucos prefeitos do Paraná que fez questão de permanecer na oposição. E na oposição ao regime militar, ele permaneceu por toda a vida, como democrata que era, ainda que muitas vezes fosse confundido, porque ele era um homem muito firme, de ideias muito claras, muito contundente e muito forte. Ele foi também deputado estadual, foi também deputado federal e também ocupou, por um período breve, uma vaga no Senado, uma vez que ele era suplente do senador Roberto Requião.
e na condição de suplente veio assumir a cadeira no Senado. Ele, como deputado, foi presidente da Comissão de Agricultura, um período importante de transição da agricultura brasileira. E agora, né, faleceu com 95 anos de idade, em Guarapuava, de causas naturais. Deixou a dona Lenita, sua esposa querida, dona Lenita, né, os sentimentos que transmito a ela, aos filhos, né, do casal, e os demais familiares e amigos. Muita tristeza a perda desse grande... Ele, na verdade, era catarinense, né? Eu sempre brinco que os mais ilustres paranaenses nasceram em Santa Catarina. E foi o caso dele. Ele veio para cá, de Santa Catarina, mas certamente foi um paranaense de 4 costados, e lutou muito pela nossa terra, lutou muito pela agricultura do Paraná. Foi fundador da Associação dos Municípios. Eu estou lembrando aqui que nós lembramos, né, do Zé do Carmo, ainda outro dia. O Dr. Nivaldo Krieg foi fundador da Associação dos Municípios e também foi presidente da Associação dos Municípios do Paraná. Então, deixo aqui essa expressão de tristeza e de boas lembranças desse grande paranaense. A presidência agradece a vocês pela comunicação e tomar liberdade, né, de encaminhar a família, a manifestação de Vossa Excelência e do plenário com voto de sentimento dessa corte, não só pela pessoa que foi, mas eu também tinha um carinho muito especial por ele, porque ele tinha um carinho especial por mim, que até hoje foi inexplicável. Então, também faço esse registro. Mas, presidente, todos nós que o conhecemos sabemos que havia uma boa explicação. Tá bom, obrigado. Bom, eu tenho um processo de referência na pauta, mas eu vou... Presidente, conselheiro José Maurício, substituto, desculpa. tudo É bem, que tudo bem. a distância que eu não estou acostumado É verdade, presidente, é verdade. com Vossa Excelência. Apenas para comunicar a devolução do processo 714-219/22 e relatoria do eminente conselheiro Fábio Camargo. Fez a comunicação, continua livre a palavra. Eu tenho uma comunicação a fazer, seria a comunicação do nosso plano anual de capacitação para 2024, elaborado pela Escola de Gestão Pública, conforme o protocolo 767/24. Essa é uma comunicação. Tenho 2 processos de contratação que solicitam a inclusão em mesa, e se me permitir já relatar brevemente, é o 518.880/23, é um aditivo contratual ao contrato 14 de 2022, em relação à prestação de serviço de manutenção predial, formado com a empresa Obra Prima. A proposta tem acréscimos quantitativos e qualitativos em função do aumento de demandas dos serviços, das necessidades, conforme consta do protocolo. Manifestações de diretoria geral e todas as unidades executivas, inclusive o Ministério Público de Contas, opinam pela possibilidade do aditamento, e essa é a proposta de voto. Na discussão, aprovado. Tenho 587.024/23, é um ato de contratação do tribunal para serviço de adequação dos reservatórios de concreto e impermeabilização de lajes. Foi feita a primeira licitação, que resultou fracassada. A proposta de voto aqui é pela contratação direta, conforme os motivos de fato e de direito apontados no processo, em função da licitação deserta, atendidos todos os demais pressupostos da Lei 14.133/21, diretoria jurídica e Ministério Público de Contas manifestam favoravelmente pela contratação direta, e essa é a proposta pela contratação direta do serviço de manutenção do nosso lago, a empresa Quimicons Engenharia e Comércio Limitada. Está em discussão? Aprovado. Essa aqui, inclusive, é um serviço que tem que ser feito rotineiramente, não pode ser dado outra destinação ao espelho d'água em função dos direitos autorais dos arquitetos. Me lembro que até na época do presidente tentei fazer essa modificação para ter mais aproveitamento útil da área externa. Não foi possível, mas esse é um serviço necessário, por isso que nova licitação não seria recomendável, até porque mantidas as demais da licitação deserta. Né? A gente não pode
Vamos brincar. Vacilar, né? Então está em discussão, próximo voto, aprovado. Eu tenho o protocolo que tem pedido de sustentação oral, é o protocolo da pauta do conselheiro Durval Amaral, é o protocolo 61, 650-241/21. Tem um pedido de preferência de sustentação oral. Então, Presidente, pela ordem, conselheiro Zucchi. por gentileza, se possível for, gostaria de pedir vistas a esse processo e antes ainda do relato do eminente relator, conselheiro Durval, se não houver objeção, eu solicito vista. Não havendo oposição, vistas concedidas, agradecendo a presença do doutor Estevão. É um prazer receber Vossa Excelência aqui nesse plenário. Palavra para o senhor Fábio. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, cumprimentando os demais colegas, agradecendo mais uma vez a deferência e a paciência. Cumprimento nossa procuradora, eminente procuradora do Ministério Público de Contas, nossa secretária, cumprimentando nossa secretária, cumprimento a todos os servidores desse tribunal, iniciando pelo processo 50.127/24, ambos os três eu solicitei inclusão em mesa, senhor presidente. Trata-se de pedido de certidão liberatória formulada pelo município de Piém. A Coordenadoria de Gestão Municipal opinou pelo deferimento ante a inexistência de pendências em sua área de atribuição. Todavia, a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções indicou que a municipalidade está inapta para a obtenção da certidão pleiteada em razão da existência de pendências quanto ao cumprimento do acórdão 20.8621 da segunda Câmara, mantido em sede de recurso de revista pelo acórdão 13.8622 deste pleno. Tais questões dizem respeito às determinações dos itens 8, 10 e 14, feitas ao município de Piém. Por sua vez, o Ministério Público de Contas observou que a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, por meio de instrução 7424, emitida a peça 446 dos autos 60.280/20, atestou que as pendências dos itens 8 e 10 do acórdão 20.8621 da segunda Câmara foram integralmente cumpridos. E aquela do item 14 está em fase de cumprimento. Também destacou que aquele feito encontra-se em poder da segunda Procuradoria de Contas, não havendo ainda decisão quanto à baixa da responsabilidade e ou concessão de prazo adicional para o cumprimento das determinações impostas. Assim, senhor presidente, acompanhou o indeferimento proposto pela Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, indicando, todavia, ser possível a apreciação pelo deferimento excepcional em razão da documentação juntada nos autos 60.280/20, de acordo com os precedentes contidos nos autos 521.848/23 e 711.850/23. Esse é o breve relatório. Tem discussão? Efetivamente, senhor presidente, conforme se depreende da referida instrução emitida pela Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, apenas o item 14 do acórdão 20.8621 da segunda Câmara carece de cumprimento integral e gira em torno de determinação para que a municipalidade proceda aos ensaios técnicos necessários à avaliação da qualidade da pavimentação realizada, com posterior correção dos vícios que se constatem a ser custeada a cargo da contratada original, em âmbito de processo administrativo interno à municipalidade, ocasião em que será franqueada à empresa a oportunidade de defender-se. Naqueles autos 60.280/20, a peça 431, o Poder Executivo de Piém alega que foram tomadas as medidas necessárias para o cumprimento da determinação do item 14, realizando-se um processo licitatório, pregão 8223, que possibilitou a contratação da empresa de engenharia GC Palheta Limitada para executar
os estudos e ensaios necessários à avaliação da qualidade da pavimentação realizada na Avenida Brasil, conforme a nota empenhada, emitida em 29/1/24, peça 443. Diante da análise elaborada pela Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, destacando que já houve a contratação de empresa especializada para a realização dos ensaios de laboratório e controle tecnológico da qualidade de pavimentação, mas que os ensaios necessários ainda não foram realizados, restando comprovada que a determinação está em fase de cumprimento, é salutar destacar que as providências para a concretização da ordem desta Corte foram absolutamente tomadas. Logo, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, visando-se evitar o risco de dano reverso decorrente da eventual impossibilidade de recebimento de transferências voluntárias, entendo ser razoável que o município tenha acesso à certidão requerida, pois demonstrando que não está inerte quanto à adoção da medida visando o integral cumprimento das determinações emanadas no Acórdão 20.8621 da Segunda Câmara, de modo, senhor presidente, que voto pelo deferimento da certidão liberatória pleiteada pelo Ora Município de Piên. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, processo 85.424 trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Regional do Centro-Sul do Paraná, CONDER. A Coordenadoria de Gestão Municipal opinou pelo deferimento ante a inexistência de pendências em sua área de atribuição. A Coordenadoria de Monitoramento de Execuções explicou que a entidade está impedida de obter automaticamente a certidão liberatória no sítio eletrônico deste tribunal, em virtude da existência de impedimento previsto no artigo 1º, 6 da Instrução Normativa 6812, contas julgadas irregulares de responsabilidade de seu atual gestor. Todavia, ressaltou que, conforme atestada pela certidão de quitação de débito 2424, foi baixada a sanção imposta ao gestor no bojo do processo 488.690.21, acórdão 15.03.21 da Segunda Câmara, sendo possível, nos termos do artigo 292-A do Regimento Interno, o afastamento do impedimento, a fim de se liberar a obtenção da certidão liberatória pleiteada. O Ministério Público de Contas concordou com o deferimento sugerido pelas unidades técnicas. Breve relatório. Diante do integral adimplemento por parte do atual gestor do consórcio, com a emissão da respectiva quitação de débito nos autos do processo originário pela Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, peça 190, autos 488.690.21, entendo que inexiste óbice para não ser liberada a certidão requerida. Logo, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, eu voto, senhor presidente, pelo deferimento da certidão liberatória pleiteada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Centro-Sul do Paraná. Na discussão. Aprovado. Senhor presidente, por fim, processo 59.374.24. Trata-se de processo de membro do tribunal, no qual o conselheiro substituto, em razão de absoluta necessidade de serviço, pugna pela indenização de férias ainda não usufruídas, alusiva ao exercício de 2023. A Diretoria de Gestão de Pessoal, dentre outras informações, registrou que o douto conselheiro substituto possui um saldo de 49 dias e um abono de férias relativo ao exercício de 23. Após a motivação do feito ser corroborada pela presidência desta Casa, a Diretoria Jurídica e o Ministério Público de Contas apresentaram opinativo favoráveis ao requerimento. Assim, com fundamento no artigo 1º da Resolução 4914 deste Tribunal, voto pelo deferimento do pleito do conselheiro substituto. Na discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção, a pauta está atendida e peço licença para me ausentar do plenário. O presidente agradece a Vossa Excelência e convocado o conselheiro Lívio para a interação do quórum, e tem a palavra o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de composição integral do tribunal,
Eu tenho um primeiro processo, um recurso de revista, que eu já li o relatório e proferi o voto antes do pedido de vistas do conselheiro Agostinho Zucchi, que devolveu no início da sessão. É um voto que eu conheço do recurso, no mérito, nego o provimento para 4 envolvidos no recurso e dou provimento ao requerimento de 2 pessoas, tão exclusivamente para retirar uma multa que foi aplicada no processo originário. Então, como eu já fiz a leitura do relatório e do voto, eu vou poupar de reincidir nesta leitura, presidente. Senhor presidente, Conselheiro Ives. se não houver óbice, eu gostaria de solicitar vistas desse processo. E até eu justifico aqui que foi devolvido hoje, né? E na época em que foi feita a sustentação oral, pareceram que alguns argumentos da advogada realmente mereceriam uma atenção de minha parte, não estou dizendo que o relator não deu, mas de minha parte uma atenção especial. Então, apenas para justificar o pedido de vistas, ainda que, de certa forma, extemporâneo em relação ao prazo em que a sustentação foi feita. Não havendo posição, vistas concedidas. O processo seguinte, presidente, é uma consulta apresentada através do prefeito do município de Mercedes, e a questão que ele traz a esse tribunal é a seguinte: é possível, protocolo é o 748237/22. Então, a questão é a seguinte: é possível a utilização dos recursos financeiros arrecadados a título de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública previsto no artigo 149-A da Constituição Federal, na aquisição e instalação de sistemas de geração fotovoltaica para utilização da produção verificada no abatimento, compensação da energia elétrica consumida pelo sistema de iluminação pública? A assessoria jurídica do município emitiu o parecer concluindo que seria possível tal utilização, haja vista que se trata de medida tendente ao custeio do serviço, ainda que de forma indireta. Por despacho, admitiu o processamento da consulta. A nossa jurisprudência e biblioteca atestou que, pesquisando nos precedentes da Corte, encontrou alguns acórdãos que tratam da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, o conhecido COSIP, e da utilização em alguns casos específicos, porém nenhum que se amolde ao que se questiona na presente consulta. A CGM ofereceu a seguinte resposta: sim, a geração de energia elétrica a partir da captação de energia solar, por se revestir de caráter de serviço de melhoramento e modernização da rede de iluminação pública, é passível de financiamento por meio de recursos oriundos da cobrança da contribuição, instituída pelo artigo 149-A da Constituição. O Ministério Público corroborou essa opinião da CGM. Como já disse, ratifico o recebimento da consulta para respondê-la em tese, cumprindo e dando cumprimento aos pressupostos de admissibilidade. Acerca da natureza jurídica da COSIP, ressalto que, segundo decisão do Supremo, trata-se de um tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina à finalidade específica, nem com uma taxa por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. Cumpre esclarecer que a COSIP é um tributo municipal que foi instituído através de emenda constitucional, de número 39, em 19 de dezembro de 2022, e foi acrescentado ao artigo 49 da Carta. Referido artigo tem a seguinte dicção: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, incisos 1º e 3º. No ano de 2020, ao apreciar recurso extraordinário
666404 de São Paulo, o Supremo já havia decidido que os recursos provenientes da COSIP, além de ressarcirem o valor gasto com a manutenção do serviço de iluminação, poderiam ser direcionados às despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender às novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento para ajustar-se às necessidades da população local. Na ocasião, fixou-se a tese para o tema de número 696 de repercussão geral, com a seguinte ementa: é constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio da contribuição para o custeio de iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede. Posteriormente, com o advento da emenda constitucional 132, de dezembro último, que tratou da chamada reforma tributária, houve em benefício dos municípios a alteração do artigo 149-A da Carta, o qual aclarou o entendimento acerca da questão ora debatida, haja vista que passou a ter a seguinte redação. Artigo 149. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 150, incisos 1º e 3º. Assim, a COSIP, conforme se verifica, possui como finalidade custear os serviços de iluminação pública prestado pelos municípios e pelo DF. Além disso, nos termos desse novo dispositivo constitucional, desde que previamente autorizado pela legislação local, as receitas financeiras advindas da cobrança da COSIP também podem ser utilizadas para as finalidades de adoção de medidas de expansão e melhoria do serviço de iluminação pública e para sistema de monitoramento de logradouros públicos municipais ou temas da segurança. Convém destacar, então, o disposto no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, incluído recentemente pela emenda. A emenda 132. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Nesse sentido, concordo com a CGM quanto à afirmação de que, por se tratar de fonte de energia renovável, limpa, sustentável e de baixo impacto ambiental, não restam dúvidas de que o sistema de geração fotovoltaica se amolda ao conceito de serviço de melhoramento, modernização e eficientização da rede de iluminação pública e de que haverá ganho tanto de natureza econômica, com redução dos custos com a energia, que poderá vir a refletir em futura redução da alíquota da COSIP, inclusive, como natureza ambiental. Reduz-se a dependência dos meios convencionais de geração de energia altamente agressivos ao meio ambiente. A energia solar se origina da conversão direta da radiação solar em energia elétrica, a qual é realizada pelas chamadas células fotovoltaicas e, desse modo, caracteriza-se, de fato, como importante fator de aprimoramento, expansão, modernização e consequente melhoria das redes de iluminação pública. Assim, o meu voto é pelo conhecimento para, no mérito, de acordo com o atual texto constitucional, responder à questão, à consulta, nos termos aqui já explicitados. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Salvo engano, presidente, era o que tinha para esta sessão. Agradeço. Presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, senhora secretária, senhora procuradora, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo 26.24.0023. Trata os autos de prestação de contas anual do Serviço Geológico do Paraná Mineropar, referente ao exercício 22, e responsabilidade do senhor Wilson Ribeiro T. Andrade, que exerceu o cargo de liquidante da empresa no período
Inicialmente, cabe observar que a Mineropar é uma empresa pública originalmente vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMA, e teve sua extinção autorizada por lei, passando suas atribuições originais a integrar o campo de atuação do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, ITCG, posteriormente incorporado pelo atual Instituto de Água e Terra. Segundo informações prestadas pelo liquidante, por força de dispositivo legal, alguns bens não puderam ser recepcionados pelo ITCG, motivo pelo qual a empresa passa por processo de liquidação para finalizar definitivamente suas atividades, sendo que no exercício 2022 não foram realizadas ações pelo liquidante. A Coordenadoria de Gestão Estadual, após concessão de contraditório, embora não tenha acatado as justificativas apresentadas quanto ao não atendimento do prazo de envio dos dados do 67, referente ao terceiro quadrimestre de 22, observou que o atraso de 14 dias não causou prejuízo à análise desta prestação de contas e, considerando a jurisprudência desse tribunal, opinou pela regularidade, ressalvando o atraso no envio de dados quadrimestrais ao 67. O Ministério Público de Contas acompanhou as conclusões da CGE. O voto. Em visto contido nos presentes autos, observa que o único apontamento realizado pelas instruções foi relacionado ao atraso no envio de dados ao 67, tendo o atual gestor alegado problemas técnicos enfrentados e falta de movimentação no período, não tendo causado prejuízo. Apesar da justificativa não ser suficiente para ensejar a regularização do bem, considerando que, no caso em pauta, a impontualidade no envio dos dados 6 foi de 14 dias, adota o posicionamento consolidado nessa Corte de Contas de que atrasos inferiores a 30 dias podem ser objeto de ressalva. Ante o exposto, em consonância com as manifestações da CGE e do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade da presente prestação de contas, com ressalva em face do atraso no envio dos dados do 67 no terceiro quadrimestre de 2022. É o relatório e voto. Na discussão, aprovado. Senhor presidente, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais membros da Corte. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Ives Linhares. Senhor presidente, eu agradeço, mas não tenho processo em pauta. Obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Maurício Requião. Cumprimentando mais uma vez a todos, todas. Inicialmente, senhor presidente, da minha pauta original, eu gostaria de solicitar o adiamento do processo 722273 de 19. Não havendo posição, adiamento concedido. Tenho aqui uma solicitação de processo, um processo de membro, uma solicitação do conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, de conversão em pecúnia de 60 dias de férias. O pedido dele tramitou pela casa, a diretoria jurídica manifestou-se pelo deferimento, da mesma forma, o Ministério Público de Contas manifestou-se pelo deferimento, e assim é o meu voto, senhor presidente, pelo deferimento do pleito de conversão em pecúnia de 60 dias de férias do conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Votação, discussão e votação aprovada. O segundo processo, número 828870, no município de Fazenda, Rio Grande, uma solicitação de certidão liberatória. Trata-se de um caso em que houve extrapolação do limite de gastos com o pessoal e houve uma manifestação inicial da Coordenadoria de Gestão Municipal pelo indeferimento em razão dessa extrapolação e também de outras existências de pendências, prestação de transferências voluntárias no nosso sistema integrado. No entanto, a Coordenadoria de Monitoramento de Execuções opinou pelo seu deferimento, pelo deferimento do pedido e, da mesma forma, o Ministério Público. Em resumo, eu acolho a manifestação do Ministério Público, que aponta que o presente caso comporta o deferimento excepcional da certidão liberatória a fim de evitar o dano reverso à administração decorrente da interrupção de repasses fundamentais para a manutenção da saúde e de outras áreas sensíveis à população. É importante destacar que isso foi possível apenas
porque todas as pendências pela avaliação que fizemos nos sistemas do tribunal, de todas as pendências que existiam, a única que remanesce é aquela relativa ao índice de despesa de pessoal. No entanto, verificando a contabilidade do município, e foi o que fez também o Ministério Público, verifica-se que há um esforço muito claro e que já agora, ao final do exercício já ao final do exercício passado, de 2023, o índice estava já muito próximo daquele permitido. Então, em função dessas manifestações, assim também eu, acolhendo a opinião do Ministério Público e das unidades técnicas, pelo deferimento do pedido de certidão liberatória, município de Fazenda Rio Grande, com fundamentos nos caputs e nos artigos do nosso regimento interno, por um prazo de 60 dias apenas. Está em discussão, em votação, aprovado. Era essa a minha pauta, Excelência. A presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Agostinho Zucchi. Senhor presidente, processo 379/90/2024 do Dr. Flávio de Azambuja Berti, fatos de requerimento, membro desse tribunal, realizado pelo excelentíssimo procurador do Ministério Público de Contas, senhor Flávio de Azambuja Berti, para a indenização de 60 dias de férias não usufruídos referente ao exercício 2023. A Diretoria de Gestão de Pessoas informa que o requerente possui 120 dias de férias não gozadas, 160 dias do exercício de 2023, período aquisitivo de 13/1/2022 a 12/1/2023 e 60 dias do exercício de 2024, período aquisitivo de 13/1/2023 a 12/1/2024. A Diretoria Jurídica informa que o requerimento preenche os requisitos da Resolução 49/2014 e opina pelo deferimento do pedido. Por sua vez, o Ministério Público de Contas concorda com o opinativo pelo deferimento do pagamento da indenização. Assim, restam preenchidos os requisitos do artigo 1º da Resolução número 49/14 do TCE, sendo possível a indenização na forma do cálculo apresentado pela Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme o entendimento recente desse tribunal no Acórdão 908/19, com abono pecuniário de férias limitado ao percentual definido constitucionalmente correspondente a 1/3. A partir do exposto, voto pelo deferimento do requerimento do excelentíssimo procurador, senhor Flávio de Azambuja Berti, para indenização de 60 dias de férias não usufruídos referente ao exercício 2023. A discussão, aprovado. Outro processo de número 275863/23, peço a Vossa Excelência a retirada de pauta possível. Não havendo posição, retirada de pauta. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Lívio Sotero Costa. Obrigado, senhor presidente. Sem processo. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado, mas não tenho pauta a relatar. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso. Também não tenho processo a relatar, senhor presidente. Obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência. E, finalmente, tem a palavra o conselheiro substituto José Maurício Andrade Neto. Obrigado, senhor presidente. Também não tenho processo a relatar. A presidência agradece a Vossa Excelência. Não havendo mais processos a ser relatados, deixo livre a palavra. Declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária desse Tribunal Pleno para o dia 28 de fevereiro de 2024, quarta-feira, no horário regimental. Levante-se a sessão.